Sobre pressão baixa, antes de mais nada, antes de responder se pressão baixa faz mal ou não, é bom a gente definir o que é pressão baixa, né? A pressão baixa, diferente da pressão alta, ela não é considerada uma doença. Não existe a doença pressão baixa. Muita gente, quando a gente vai conversar na consulta, pergunta: se tem alguma doença? Doutor, eu sei que eu não tenho pressão alta, eu tenho pressão baixa. A gente não pode admitir que essa condição, pressão baixa, seja uma doença. Ela é uma condição, igual eu comentei, é um pouco diferente. E o que eu quero dizer com isso? Existem situações em que a sua pressão pode abaixar e isso trazer algum tipo de sintoma. E existem pessoas que naturalmente já têm níveis pressóricos mais baixos do que aquele 12/8 que a gente conhece, né? Mas isso não, essas pessoas que já têm uma pressão um pouco mais baixa, não são consideradas pessoas doentes, com a doença pressão baixa. Essa é uma característica delas. Por quê? Porque a pressão baixa, por si só, somente se a gente for levar em consideração somente os valores pressóricos, né? Exemplo, 9/7 é uma pressão que é mais baixa do que 12/8. Mas o 9/7, a longo prazo, não te traz nenhum problema de saúde. Não aumenta risco cardiovascular, não aumenta risco de AVC, não aumenta risco de infarto, nem nada disso. Então é por isso que ela não é considerada uma doença, é considerada uma condição, diferente da pressão alta. Se você tem uma pressão alta, mesmo que assintomática, que é o que acontece na grande maioria das vezes, pressão acima de 12/8, 13/9, 14/7, essas pressões a longo prazo aumentam o risco cardiovascular. Então, por isso elas são consideradas, a pressão alta é considerada uma doença. Beleza, mas e aí, quais as situações em que a pressão baixa pode preocupar a gente? Basicamente, quando a pressão baixa vem associada de algum outro problema, ou esse outro problema que está causando a pressão baixa. Vamos dar alguns exemplos aqui. Pacientes com insuficiência hepática, pacientes com doença do fígado grave, avançada. Esses pacientes são bem comuns de se apresentarem com pressão um pouco mais baixa. Existem vários motivos que estão envolvidos aí, né, na fisiopatologia da doença de base, que seria no caso a doença hepática, que fazem com que a pressão seja um pouco mais baixa cronicamente. Então, se o paciente chega no consultório com pressão 7/4 e fala para mim que ele é um paciente que tem doença hepática crônica, ele realmente tem uma pressão baixa, mas aí eu não vou me atentar tanto à pressão, eu vou me atentar à causa dessa pressão baixa, que nessa situação aí seria a doença hepática crônica. Existem alguns pacientes com doenças cardíacas que também têm a pressão mais baixa. Por exemplo, paciente com insuficiência cardíaca. Existem vários casos, mas digamos que o paciente teve um infarto e aí o coração dele ficou muito fraco e aí ele precisa tomar várias medicações para tentar deixar o coração mais forte, e por conta de toda essa situação ele tem uma pressão basal ali de 8/6. Então ele tem uma pressão que é uma pressão um pouco mais baixa mesmo, e ele é um paciente cardiopata. Mas ele não é um paciente cardiopata por conta da pressão baixa. A pressão baixa não é a causa da cardiopatia, é uma consequência, entendeu? Então, nesses casos, da mesma forma, a gente não foca muito na pressão baixa, a gente vai focar na causa, no que está causando essa pressão baixa e tentar tratar a causa. Beleza, e no paciente que não tem nenhuma doença conhecida, paciente jovem, normalmente uma mulher jovem, um pouquinho mais magra, de vez em quando passa mal, vai medir a pressão está 7/4. Não tem nenhuma doença de base que justifique essa pressão um pouco mais baixa. E ela está tendo sintoma naquele momento. É aí que a gente tem que investigar, descobrir realmente o que está acontecendo. Pressão baixa sintomática, é preciso a gente investigar. Tá, mas qual que é a causa mais comum, então, de pressão baixa no paciente jovem? Pressão baixa sintomática. O que a gente mais vê, com mais frequência, é aquela síndrome vasovagal. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É uma situação do nosso organismo em que
a pressão deveria estar normal ou até se elevar um pouco, mas por algum motivo ela não se elevou na velocidade que precisava, ou então ela demora muito para subir em algumas situações, e aí a pessoa pode ter sintoma mesmo de pressão baixa. Alguns exemplos: pico do esforço, a pessoa está fazendo atividade física extenuante, e aí no pico do esforço dela, que era para a pressão estar bem alta, a pressão não subiu o tanto que deveria, então ela pode ter sintomas de pressão baixa, vista escurecer, pode ter até desmaio envolvido, sudorese, a pessoa fica pálida. São algumas situações comuns. O paciente ficar muito tempo em pé pode ter uma resposta inadequada da pressão, a pressão cair de repente. A pessoa tomar algum susto, ver sangue, é muito comum pessoas com síndrome vasovagal, quando vê sangue, tem essa queda de pressão. Outra situação bem frequente é a questão do calor. Quando a pessoa está passando um calor muito excessivo, a pressão também pode ter uma resposta inadequada e cair. Então são situações em que a gente observa essa síndrome vasovagal. E a síndrome vasovagal, uma das respostas dela é a queda da pressão ou a queda da frequência cardíaca. Algumas pessoas podem ter essas duas questões juntas, né? Frequência cardíaca e pressão cair junto, aí a pessoa vai ter o sintoma. Pode, inclusive, como eu já comentei, ter desmaio associado. E síndrome vasovagal, então, será que eu tenho? É perigoso? Normalmente não é perigoso, é uma condição benigna. Apesar de ser uma desregulação, digamos assim, do sistema pressórico da pessoa, e chato pra caramba, porque você tem sintomas, você pode até desmaiar, mas é uma condição benigna que não está relacionada à morte, não está relacionada a risco cardiovascular nem nada disso. Mas, como eu falei, se você está apresentando pressão baixa, sintomática, é interessante você fazer um check-up, ver direitinho, talvez até fazer um mapa para ver que horas do dia aí que a pressão sobe mais, que horas que desce, se tem relação com esforço, se não tem, porque a síndrome vasovagal não mata, mas ela prejudica muito o dia a dia, porque dá muitos sintomas. E aí a gente tem que focar aí no tratamento desses sintomas específicos.